Manufatura enxuta. Quanto tempo investir em ciclos Kaizen? Se você está fazendo essa pergunta, você pode ter uma falta de compreensão sobre a melhoria contínua. Essa questão imediatamente levanta a antena de que pode haver desconexões com as expectativas da gestão e a falta de compreensão sobre Kaizen, ou melhoria contínua em geral. Tentar chegar a algum número arbitrário de horas para fazer Lean sugere que uma cultura de melhoria contínua Kaizen não está efetivamente em vigor na sua organização. Trata-se apenas de fazer projetos e talvez criar uma história de marketing e política que sugere que toda empresa está fazendo Lean. Em fábricas onde a natureza cria um edital de que haverá N quantidades de eventos Kaizens por mês, mostra uma tentativa impensada de criar a existência de melhoria contínua, criando uma miragem, pois não se está levando em conta o tempo e o esforço para fazê-la e, possivelmente, a perda de alguma produção durante esse tempo. Precisa-se avaliar com critério se os projetos são realmente significativos ou suficiente para justificar qualquer suporte técnico necessário. Vamos tecer alguns comentários sobre as falhas de liderança que são generalizadas em relação à criação de culturas de melhoria contínua e tentar fornecer algumas coisas concretas que ajudarão na empreitada. A questão de quantas horas devemos gastar fazendo Lean implica: nossa, eu tenho um monte de coisas que eu preciso fazer. Então, qual é o tempo mínimo que eu posso gastar em um processo de melhoria contínua para que eu possa voltar para todas as outras coisas que eu tenho que fazer? No caso de, eventualmente, haver falta de interesse dos níveis mais altos da organização, as pessoas de base podem fazer a diferença, que não só melhorará o negócio, mas também eliminará problemas no chão de fábrica. Se você tiver sorte, este precioso trabalho será notado e começará a se espalhar para outras partes da planta. Agora, para responder à pergunta específica do título desse episódio, vamos ver algumas boas práticas de uma perspectiva Lean. Primeiro, precisa-se obter algumas respostas para essas perguntas. Você está, como líder de eventos Kaizen, bem treinado em como liderar este evento? Este é o primeiro trabalho. Quais são as metas prioritárias que se identifica baseando-se numa análise de dados para a melhoria do processo? Quais entradas ou inputs se recebe dos operadores? Deve-se treinar supervisores e champions Lean para sempre fazer a seguinte pergunta aos operadores de máquinas: quais são as razões pelas quais você tem um dia ruim? O pensamento é o seguinte: se o foco é como eliminar as razões pelas quais os operadores têm um dia ruim, muitas respostas boas vão surgir. Os operadores começarão a trazer questões que chamarão a atenção, chocados, mas emocionados por estarem sendo ouvidos e pela disposição de seus líderes em prover-lhes ajuda para a melhoria. Isto já é uma grande mudança. Muito possivelmente, antes dessa abordagem, os operadores presumiam que era trabalho deles sozinhos lidar com as disfunções do processo, porque ninguém parecia interessado em suportá-los sistematicamente. É um grande avanço cultural no chão de fábrica se os líderes de nível mais próximo forem responsivos e sustentarem esse tipo de comportamento. A lista de oportunidades foi priorizada para orientar a seleção de quais projetos serão atacados? Dica: sempre inicie o trabalho pelo topo da lista priorizada. Um supervisor champion Lean pode liderar um pequeno grupo de associados por hora para alcançar o objetivo, ou será necessário recursos técnicos escassos. Se os recursos escassos forem necessários, este provavelmente não é um evento Kaizen,
devido à complexidade adicional que exige que os engenheiros estejam na equipe. Com base nos requisitos de recursos, quantos eventos Kaizen você pode gerenciar por vez? Tire a quantidade de projetos da lista priorizada enquanto seleciona as equipes a serem implantadas. À medida que se completa um projeto, já assuma um próximo na sequência, para perpetuar o momento positivo. O número de projetos prioritários que você pode gerenciar e atender com os recursos disponíveis e o tempo estimado que levará para completá-los ajudará você a responder à questão de quantas horas você deve gastar fazendo Lean. Certifique-se de que seu supervisor imediato concordou com o tempo necessário e entende a interrupção de curto prazo da produção, quando e se for necessário. Certifique-se de que suas outras responsabilidades regulares, mas muito menos importantes, sejam suspensas ou modificadas para fornecer o tempo de projeto necessário. Cross-treine outros para tratar as pendências de suas funções até que seu projeto seja concluído, incluindo os períodos para acompanhamentos do projeto e a documentação respectiva. Não cometa o erro de tentar gerenciar muitos projetos ao mesmo tempo. Lembre-se, há muito trabalho para fazer pós-Kaizen, os quais não devem ser deixados de lado ou não serem realizados. Por exemplo, a documentação de trabalho padronizado ou Standardized Work deve ser atualizada. O retreinamento de todos que precisam saber sobre as mudanças deve ser realizado. Não se esqueça de notificar a engenharia de processo, de notificar as mudanças nos custos do processo ou no produto para a contabilidade da planta e etc. Ataque ao throughput, que é o tempo de passagem. A experiência tem mostrado que o melhor uso do Kaizen é atacar como melhorar o throughput, ou tempo de passagem, em um centro de trabalho específico. A troca rápida, o SMAD, ou troca de 1 minuto de ferramental, é tipicamente outra grande oportunidade. Reduzir os tempos de ciclo e criar novas capacidades, removendo as restrições, ajudam os clientes a obterem seus pedidos mais rapidamente, resultando em enormes melhorias nas vendas e ganhos para a empresa, reduzindo o dinheiro necessário para compor e manter estoque. Outro bônus é que os gastos de capital para mais capacidade podem ser adiados para os próximos anos, pois a capacidade que você cria com a quebra dos gargalos é capacidade ganha gratuitamente. Em resumo, esta abordagem descreve as oportunidades para um ganha-ganha sem depender de líderes ingênuos ou desinteressados. Apenas certifique-se de que seu supervisor é totalmente favorável. É a oportunidade de eliminar os incômodos para os operadores e supervisores, usando o Kaizen para criar capacidade, melhorar processos e alcançar melhores resultados. É um trabalho muito gratificante. Chega-se ao ponto de trabalhar assim o tempo todo, porque um esforço de equipe é pessoalmente gratificante e muito menos estressante. As melhorias vão chamar a atenção e curiosidade da liderança sobre o que está acontecendo lá no chão de fábrica ou naquela planta. Os bons resultados despertarão o interesse da alta administração em saber o que mudou. Muito provavelmente levará a alta gestão a querer ver a operação, conversar com as pessoas do chão de fábrica e com o grupo de liderança, e assim descobrir como se pode escalar as boas práticas para outras partes do negócio. Na priorização e foco, considere a seguinte fala de Winston Churchill: você nunca vai chegar ao seu destino se parar de jogar pedras em cada cão que late. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa no sistema de gestão e na otimização de processos. Obrigado.